Quais as tendências do setor de food service? Para responder essa e outras perguntas, eu estou aqui com a Simone Galante, CEO da Galunion. Simone, seja muito bem-vinda aqui ao Habercast. É um prazer estar aqui com vocês e estar falando para todos vocês que estão nos assistindo, e falar de um tema que eu gosto muito, que é entender e monitorar as tendências que acontecem no nosso setor. Nós fazemos muitas pesquisas que justamente nos balizam a poder falar sobre esse assunto. Mas não é só de pesquisa de consumidor e também do mercado, né, falando com os operadores, com os fornecedores, que vive uma tendência. A gente precisa gastar muita sola de sapato, e experimentar as coisas que estão acontecendo no mundo real e também as viagens internacionais, inclusive a viagem para Chicago, que a ABERC nos apoia e tem sido uma jornada incrível. Simone, eu queria que a grande novidade foi a apresentação da pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e um pouquinho dos insights que você teve com relação a essa pesquisa e o quanto ela vem impactar o setor de food service. Perfeito. Quando a gente prepara esse material todo de tendências para levar para o mercado, a gente se ancora em duas grandes pesquisas. Uma pesquisa com consumidores, que a gente faz Brasil todo, foi feita em agosto agora de 2025, e uma outra pesquisa que a gente conversa com redes, operações independentes e também falamos com fornecedores. E essa pesquisa, justamente por a gente multifacetar a atuação dela, a gente chama a pesquisa de ecossistema. A gente consegue falar com fornecedores de tecnologia, de alimentos e bebidas, embalagens, enfim. Então, isso traz para a gente uma perspectiva bastante grande. O que abordam essas duas pesquisas? Elas abordam as alterações de hábito, o que o consumidor está enxergando do que ele consome e que ele consumiu, por exemplo, ingredientes pela primeira vez. É o terceiro ano consecutivo que a gente tem sushi nessa lista, né, dos consumidores, e óbvio, né, um primeiro ingrediente que se consumiu muito foi o pistache. Mas a gente não só aborda as questões do bloco de alimentos e bebidas. A gente aborda também as tendências e modelos de negócio, porque está evoluindo muito a forma de vender e a forma de operar nesse segmento. E a gente também aborda um outro eixo que é fundamental para um negócio ter sucesso, que é a parte de experiência e hospitalidade. Então, o resultado dessas pesquisas foi a divulgação da nossa mandala de tendências, com 26 tendências para 2026. Simone, eu queria que você falasse um pouquinho se mudou o jeito de comer fora de casa. Vocês falaram um pouquinho dos dados da pesquisa alimentação hoje, a visão do consumidor. Queria que você falasse como está essa relação do comer fora de casa. Bom, o que mudou é que nós temos um efeito obviamente, do trabalho híbrido, das marmitas, fazendo com que a ocasião de consumo principal, a motivação principal, na verdade, para os consumidores comerem alguma coisa fora de casa, é se encontrar com família e amigos. 50% estão focados nisso. Mas, Simone, por que isso é importante para a refeição coletiva? É importante por quê? Porque os consumidores passam a ter esse tipo de experiência, principalmente nos restaurantes. E isso faz com que o eixo de exigência das conexões humanas e também do que ele espera ter nos outros momentos de consumo dele mude muito. Então ele, de repente, ele tem uma experiência que tem mais digitalização, que tem totens de autoatendimento, que tem muita rapidez, que tem o delivery chegando a hora que ele quer com uma rapidez enorme. E aí, se ele vai para o ambiente corporativo e ele tiver experiências sem novidades, sem lançamentos de novos produtos, demoradas, sem digitalização, ele começa a falar na equação de valor dele, puxa, eu estou num lugar que está atrasado, não é o que eu quero, né, e começa a falar, né, para o cliente contratante que não está tão bom. Então acho que esse é o aspecto importante da gente olhar o mercado como um todo, né, o que está influenciando o consumidor de fato. Você falou da questão do coletivo, né? E na mandala de tendências da Galunion aponta que o futuro do food service será mais digital, coletivo e conectado com o propósito, ao propósito, né? Sem dúvida. Como que, na prática, como que significa isso? Na prática, significa
que existe essa expectativa de mais experiência. E a experiência, ela está cada vez mais, né, tech mais touch. Então, é a tecnologia que traz escala, eficiência, simplificações, mas é a parte de touch, é o humano que traz mais significado. Então, a gente precisa conseguir balancear isso nos negócios em food service. Como é que eu estou usando tecnologia e estou valorizando o humano ainda? E tudo isso com aquele pano de fundo enorme da questão de problemas na área de gestão de pessoas, né, de ter as pessoas que a gente precisa para operar. Então, a gente está numa situação bastante delicada, um consumidor mais exigente em termos de experiência, um consumidor com menos dinheiro no bolso, porque não está sobrando tanto dinheiro no bolso do consumidor, ele tem falado que ele quer produtos mais econômicos, e, ao mesmo tempo, esse outro lado, levando e dando essa tensão de como é que eu faço, então, isso, se eu estou com problemas no dia a dia de operação também. Muito interessante. E a questão do conceito de recursos sustentáveis, já que a gente falou de questão econômicas, né? Deixou de ser um diferencial e virou um pré-requisito hoje, né? As marcas estão prontas nessa virada de chave? O que a pesquisa fala? Não estão prontas. O nível de prontidão é bem menor do que o nível de desejo do consumidor. Então, 71% deles, dos consumidores, dizem que influencia muito na decisão de consumir se ele sabe que aquele local utiliza práticas de recursos sustentáveis. Mas, do outro lado, não existe tanta transparência de comunicação e muitas vezes porque não existe a ação em si. Então, nós precisamos dar mais atenção a isso e também saber reverberar isso, saber comunicar quando se faz alguma coisa. Porque não adianta a gente, por exemplo, pegar ações de redução de desperdício, que são ações da prática do dia a dia de um restaurante, e achar que isso é maravilhoso e é só isso que eu tenho que dizer. Né? Por que isso é melhor do que o outro que está fazendo do lado? Como que eu estou fazendo o meu cardápio de fato ser mais sustentável? Como eu estou engajando as pessoas que estão ali a participarem desse pouco desperdício junto comigo? Então, dividir responsabilidades. Então, tem muitas questões ainda para serem faladas e talvez a principal delas que possa afetar o nosso curto prazo seja a dimensão social do recurso sustentável, que traz essa questão de amparar os jovens que venham trabalhar nas nossas organizações e tratar o desafio de gente um pouco além do desafio geracional, e sim do acolhimento, né? Como é que a gente está trabalhando com cuidado e com acolhimento. Simone, você já deu vários presentes aqui para quem está acompanhando o Habercast, com várias informações muito relevantes, mas eu queria que você trouxesse mais alguns presentinhos aqui. Vamos lá. Qual foi o dado ou insight que mais surpreendeu a equipe da Galunion nessa edição dos Insights? Queria que você falasse um pouquinho dos pontos principais. Um dado muito relevante é a importância do ingrediente. E o outro dado que nos surpreendeu barbaramente é o efeito Ozempic. Nós não imaginávamos que a gente tivesse uma resposta de 22% das pessoas já olhando para isso como sendo uma adoção desse tipo de medicação. A gente sabe que hoje tem uma barreira econômica, né, do valor que se paga por essa medicação, só que também sabemos que em 2026 cai a patente. E caindo a patente, várias medicações vão ficar muito mais acessíveis. E o efeito que isso dá no nosso mercado é gigantesco, porque existe uma redução significativa de apetite, existe uma aversão a alguns tipos de alimento, existe um novo hábito mais saudável. Agora, se eu tenho redução da porção, e eu tenho um restaurante, né, de refeição coletiva que normalmente faz X porções, imaginando Y consumo, como que será que é isso? Mas uma das coisas é o que esse consumidor vai querer consumir. Porque se ele não tiver atendimento, o que vai acontecer é a maior adoção de marmitas. E a gente tem visto a adoção de marmitas sendo muito maior em classe A, inclusive. E aí se perde aquele decisor, sabe? O cara que decide depois o contrato, ele não está mais consumindo no restaurante, eventualmente.
Ele já está com outra solução. Então, eu acredito que esse é o fator mais surpreendente, porque ele tem efeitos no varejo diferentes do que os efeitos no mercado de refeição coletiva, mas a gente não esperava adoção tão grande. E tem algumas outras coisas, mas esse foi o que mais surpreendeu. Simone, para a gente finalizar aqui o nosso Habercast, eu queria que você resumisse em uma palavra qual é o futuro do food service. O futuro do food service para o seu negócio depende de como você fizer as pessoas se sentirem. E as pessoas aqui eu incluo o cliente contratante, o consumidor, os parceiros de negócio, e principalmente as pessoas que trabalham com você. Então, eu acho que o futuro do negócio tem a ver com conexão, com a capacidade da gente criar conexões que importam realmente para as pessoas. Porque senão eu passo a ser uma commodity, eu sou trocado nessa velocidade enorme. Não significa que eu não tenha que olhar a eficiência, né? E não tenha que olhar toda a efetividade que eu tenha que ter no meu negócio para prover melhor custo-benefício. Mas esse eixo, o eixo de gente, com o avanço da inteligência artificial, será cada vez mais relevante. Simone, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Habercast. Imagina, obrigada, um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradeço você também que acompanhou a gente aqui, né, nesse Habercast com a Simone Galante, CEO da Galunion. A gente falou de vários temas super interessantes, as tendências do setor de food service. Se você gostou desse episódio, clica aqui, dá o curtir, comenta. Se tiver uma dúvida, manda aqui para a gente endereçar para a Simone. E também acompanhe os outros episódios dessa temporada do Habercast que estão disponíveis no canal da Aber, que a gente se vê no próximo episódio.